Boa noite, hoje é dia 3 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Cântico dos Cânticos 1, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicação para este devocional. Agradeço por estar conosco essa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Cantares. Cantares de Salomão. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor entre o homem Salomão e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntou se o livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essa questão nunca surgiram entre os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período de reis vieram a ser homenageadas. Mas o lugar de Cantares de Salomão no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos do hebraico Megigot, para dia de festas especiais, e foi lido no 8º dia de Páscoa. O nome Cantares de Salomão é uma comparação absoluta em hebraico e significa tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. Podemos dizer, ao estilo Salomão, encontramos isso mencionado 7 vezes, e além disso, 3 vezes o título rei. De acordo com 1 Reis 4, 32 e 33, Salomão escreveu 1005 canções e ele tinha um profundo conhecimento de natureza. Apenas essa canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou por volta de 970 a 931 a.C., a época da escrita teria sido fixada em meados do século X. Cantares de Salomão tem uma composição uniforme. Visto ao longo do livro, as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva, as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção sétupla do nome de Salomão também seria um refrão. Objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já foi prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pense que a origem se encontra no início dos cultos babilônico de Tamuz, que é a idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas todos desejam um firme alicerce escriturístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, 1 Reis 11, versículo 3, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha foi capaz de dar-lhe o amor e a alegria, a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Gênesis 2:18 e 2:24. Isto leva à questão do qual propósito o Espírito Santo está perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel.
pais da igreja interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja, no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação do remanescente judeu fora de Israel com o seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas ela é a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 19:7 e 21:2 e 21:9. Entre ela e o noivo, existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é baseado na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bordas do Cordeiro. Em Cantares de Salomão, entretanto, Salomão, como rei, é um tipo de Cristo como verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo. Além de outras pessoas, são apresentadas as filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva. Mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, e em seguida o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme até que finalmente ela goza plenamente de seu amor. Este desenvolvimento de amor e confiança, bem como a experiência de amadurecimento, encontram sua explicação nas seguintes palavras da noiva: o meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado, e seu desejo é para mim. E é preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje. Portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades. A linguagem de Cantares de Salomão. Com os judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram um livro entre os mais sagrados e, portanto, o estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental, que é marcado por uma linguagem pitagórica especial. Aqui, essa linguagem pitagórica de amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas. Mas nenhum oriental nem hebreu considerou esse livro uma descrição de amor voluptuosa. Tal julgamento estava reservado a uma chamada civilização ocidental cristã, que até meados do século XX tornava tabu tudo o que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová. Jeremias 31:32, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Compare com Isaías 54:6 e 7, Jeremias 3, versículos 1 ao 5 e Oséias, capítulos 1, 2 e 3. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinos surgiram, a parte do sul com Jerusalém e a parte do norte com Samaria como capital. Dois reinos que surgiram do reino materno são chamados de filhas de uma mãe só, em Ezequiel 23. Compare com Jeremias 3, 6 a 14. Cantares de Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por outro lado, o retorno de todo Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento da esposa infiel, Isaías 54:6. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva, ao rei, o Messias, no livro de Ruth. Também a mãe Noemi é retratada como o povo de Israel enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral da rei da paz, é comparada ao remanescente judeu crente. Compare com Salmo 45 e Isaías 62, versículos 3 ao 5. Agora isso significa que Cristo tem duas noivas, que os remanescentes crentes do seu povo terreno e a esposa celestial, a Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões. Diferentes ilustrações sobre o relacionamento diverso em épocas totalmente diferentes sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionados. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após seu aparecimento na Terra, enquanto o casamento do Cordeiro será mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler só o do capítulo 1, Canção de Salomão. Canção de Salomão. E esse é a introdução do livro de Cantares de Salomão, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos para o nosso devocional da noite.
Dize-me onde apacenta o teu rebanho, onde faz repousar pelo meio-dia. Essas palavras expressam um desejo cristão por Jesus e seu verdadeiro anseio de comunhão com Ele. Onde apacenta o teu rebanho? Em tua casa eu irei. Se puder achá-lo ali em oração particular, então vou orar sem cessar. Na palavra, então irei lê-la diligentemente. Em tuas ordenanças, então vou segui-las com todo o meu coração. Dize-me onde apacentas, porque onde fores com o pastor, lá estarei como ovelha, porque ninguém além de ti pode suprir minha necessidade. Não posso estar satisfeito longe de ti. Minha alma está faminta e sedenta pelo refúgio da tua presença. Onde os fazes repousar o teu rebanho pelo meio-dia, porque seja ao anoitecer ou ao meio-dia, meu único repouso deve ser tu e teu amado rebanho estiverem. O descanso da minha alma deve ser um descanso de graça, e só pode ser encontrado em ti. Onde está as sobras daquela rocha? Porque eu devo repousar sobre ela? Porque eu deveria saber como que vaga junto ao rebanho dos teus companheiros? Tens companheiros porque eu não deveria ser um deles? Satanás me diz que não mereço, mas que sempre fui indigno e ainda assim me amastes, e portanto a minha indignidade não pode ser uma barreira para minha comunhão contigo agora. É verdade que sou fraco na fé e propenso a crer, mas minha fraqueza é a razão de eu dever sempre onde apacentas o teu rebanho, para que possa ser fortalecido e preservado em segurança junto às águas tranquilas, porque eu deveria me desviar? Não há outro motivo para isso, mas há mil razões para que fazê-lo, porque Jesus me chamou para me achegar. Se ele se retira um pouco, é porque eu valorizo mais sua presença. Agora que estou aflito e angustiado por estar distante dele, ele me levará para este recanto abrigado, onde os cordeiros de seu rebanho ficam protegidos do sol ardente. E este é o nosso devocional do dia 3 de fevereiro. Amanhã nós voltamos com o nosso devocional da manhã e o da noite. Tenha um bom resto de terça-feira e até amanhã.